Sabe, queridos, nós percebemos quando uma pessoa está envelhecendo, quando ela começa a ter algumas atitudes de criança, sim ou não? Eu acho que é meio que assim, né? A gente vai finalizando conforme a gente começou, é ou não é verdade? Você quer ver uma coisa? A criança, ela conta a mesma história para as mesmas pessoas várias vezes, sim ou não? E a pessoa, quando está ficando mais velha, ela faz a mesma coisa. Ela conta as mesmas histórias, ela repete as mesmas histórias para as mesmas pessoas, sim ou não? Várias vezes. Só que a diferença é que a criança, todo mundo acha engraçadinho. Até chama alguém, ó, vem cá para ela contar de novo essa história aqui. Não é verdade, gente? Já a pessoa que está envelhecendo é diferente. Fala, você já contou isso aí? Só eu que passo por isso? Olha que eu não estou novão ainda, hein? Não é verdade? Então a gente percebe quando está envelhecendo que começa a fazer algumas coisas de criança. E uma das coisas é essa. A gente começa a repetir as histórias. E eu fiquei pensando, o nosso Deus é um Deus de amor, que tem tanta paciência com a gente, que mesmo sabendo todas as nossas histórias, porque a Bíblia fala no Salmos 139, que antes que a palavra venha até a nossa boca, Ele já sabe. Mesmo Ele sabendo todas as nossas histórias, Ele nos chama a orar para ter relacionamento com Ele. Olha para o teu vizinho e fala assim para ele assim, todas as suas histórias, fala para ele assim, tudo que você está passando, Ele já sabe. Mas Ele nos chama a orar. Não é assim que fala em Mateus 7,7? Pedir e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscar e acharei, não é? Ele nos chama a orar, a ter relacionamento com Ele, porque Deus é um Deus de relacionamento pessoal. Quando o homem peca, e a Bíblia fala que ali no Éden, ele tinha relacionamento com Deus. Deus, todos os dias, na viração do dia, Ele ia até aquele lugar, e Ele tinha relacionamento com o homem, Ele falava com o homem. Mas quando o homem peca, em seguida ali Deus, a Trindade, já fala do plano de salvação, de um Cristo que ia vir, ia pisar na cabeça da serpente, aleluia. E Jesus veio, Ele morreu por nós, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora nós temos novamente liberdade para entrar na presença de Deus, para termos relacionamento com Deus. E o autor aos Hebreus fala que ainda que nós temos que entrar com ousadia neste lugar, porque Deus, Ele prioriza nós termos relacionamento com Ele. Não é só uma questão de uma religião, não é só uma questão de falar assim, eu sou evangélico. Não, é um relacionamento. Sabe, a Bíblia fala de um homem, fala tão pouco da vida desse homem. Eu vou ler para você que está em Gênesis 5. Fala tão pouco dele, mas o pouco que fala, fala muito com a gente. Presta atenção, Gênesis 5, a partir do versículo 21. Vocês estão comigo, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Quantos querem viver assim? Amém. Quem quer ir pelo menos nos 120? Vocês estão me deixando assim meio desapontado. Quem quer chegar pelo menos até os 100? Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado para si. É tão interessante que o pouco que fala de Enoque fala muito com a gente. E a Bíblia fala,
relata a quantidade de tempo que Enoque viveu, mas a Bíblia também fala a quantidade de tempo que ele viveu com Deus. Você parou para pensar nisso? Não apenas fala a quantidade de tempo que ele viveu, mas também a quantidade de tempo que ele andou com Deus, que ele passou a andar com Deus. Chegou um determinado momento da vida de Enoque, que ele teve um encontro com Deus, que ele passou a viver com Deus. Isso fala muito com a gente, isso fala muito com os filhos de Deus, com a igreja. Quantos fazem parte da igreja aqui? Fala muito do novo nascimento. Chega um determinado na vida de cada um dos filhos de Deus, que verdadeiramente tem um encontro com o Senhor, que nasce de Deus, que se torna um nascido de Deus, que passa a andar com Deus. Não é apenas de domingo, não é apenas uma prática religiosa, mas é alguém que anda com Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, em tudo que faz. Está trabalhando, está andando com Deus, está lavando louça, está falando com Deus, está vendo TV, está ali andando com Deus, está com a família, está andando com Deus, está dirigindo, está andando com Deus em todo o tempo, tendo a percepção que Ele está presente, que Ele é real, que Ele está ali, que Ele está em todo o tempo, que Ele não nos abandona. É em todo o tempo, andando com Ele em todo o tempo, cada passo, cada decisão, cada palavra, cada atitude, essa pessoa está andando com Deus. Não é só de domingo. Não é só um tempo da semana. E sabe qual foi o resultado? Ninguém mais viu Enoque. Enoque desapareceu. Porque Enoque, assim como Elias, foram os dois únicos que foram arrebatados vivos. Quem quer viver isso aqui? Imagina você ser levado para Deus sem passar pela morte. Dá um amém aqui. Você está aqui no culto, de repente, bum! Imagina. Imagina, eu estou pregando aqui, de repente, bum! Irmão, sai correndo. Então começa a clamar, Senhor, leva eu. Imagina. Enoque estava lá. De repente, vocês estão sabendo de Enoque? Não, o que aconteceu? Eu não sei, ninguém mais viu o cara. Sumiu. Mas olha aqui para mim, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você ter um relacionamento tão profundo com Deus, que as pessoas ao olhar para você, elas não vão te ver mais, porque elas estão vendo Jesus em você. Uau! Esse tem que ser o nosso objetivo, de andar tanto com Deus, que aqueles que estão perto, os que estão longe da tua casa, por onde você passa, no seu trabalho, aonde você passa, as pessoas falam: cadê aquela pessoa? Não conheço mais aquela pessoa. Alguma coisa aconteceu com ela, a gente não consegue mais enxergar ela. Tem algo diferente acontecendo com essa pessoa. E aqueles que já são de Deus olhar para você e falar assim: olha, eu vejo tanto Jesus na sua vida. Será que alguém já falou isso para você algum dia? Se alguém falou isso para você, é sinal que você está caminhando, você está na rota certa. Se alguém já virou para você e falou assim: olha, eu vejo muito Deus na sua vida. E sabe, eu não estou falando você pregar bem, você cantar bem, você fazer alguma coisa. Eu não estou falando de performance aqui não. Eu estou falando no dia a dia, na maneira que você age no trânsito, na maneira que você fala com as pessoas, na maneira com que você paga as suas contas, na maneira que você honra o ser humano, na maneira que você procede, as pessoas olham para você. Tem alguma coisa diferente na vida dessa pessoa. Ela não é dessa terra. Só sobre aqui dentro. Lá, irmãozinho, como vai? Glória a Deus. Pode sentar aqui, eu te dou esse lugar. Mas lá fora, querido, quando alguém erra no trânsito, vai! Oi. Quem está comigo aqui? Quem pode dar um amém? Olha aqui para mim, eu já vi filhos falar assim: eu prefiro os meus pais na igreja, pastor. Por quê? Porque é lá em casa.
Não é a mesma pessoa. Sabe, eu me lembro quando eu fui para a igreja, quando Cristo alcançou meu coração, a minha esposa foi primeiro. E ela foi primeiro porque ela foi curada. Ela tinha uma infecção e ela foi curada milagrosamente. Só que eu não fui com ela por causa disso. Depois que ela passou a ir para a igreja, que Cristo alcançou o coração dela, de repente eu comecei a ver uma mulher diferente dentro de casa. Eu comecei a ver uma mulher diferente. Eu comecei a ver Jesus na vida dela. Não foi a cura milagrosa. Não foi ela chegar para mim, você tem que ir na igreja, porque você tem que ir na igreja, não porque você tem que ir para a igreja. Meu irmão, se você viver Jesus na tua casa, você não vai precisar mandar ninguém para a igreja. As pessoas vão correr atrás de você para ir para a igreja. Pastor, por que demora tanto para ir? Porque você precisa mostrar que Jesus está em você. As pessoas precisam olhar para nós, elas precisam ver Jesus. Esse tem que ser o nosso desafio. Eu quero essa palavra para nos desafiar aqui essa noite. Quantos querem que Jesus seja mais visto aí na sua vida? Dão glória a Deus. Erga suas mãos pela fé e diga assim: Senhor Jesus, que através dessa palavra o Senhor possa ser mais visto na minha vida. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? É sobre isso que eu quero falar para nós aqui essa noite. Como que Jesus pode ser mais visto na nossa vida? A primeira coisa está em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Diz assim: mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, minha alma não se agradará dele. Dá um glória a Deus por essa palavra, meu irmão. Primeira coisa, o justo vive pela fé. Primeira coisa, o povo de Deus anda por fé. Primeira coisa, nós, os filhos de Deus, nós caminhamos pela fé. Nós não retrocedemos. Nós vivemos dia após dia pela fé. E aqui eu preciso te falar uma coisa: fé não é negar a circunstância. Fé não é negar a realidade. Fé é crer que existe um Deus que pode mudar qualquer realidade. Porque tem gente que está confundindo fé com palavras positivas, com declarações positivas, e fica ali numa negação do problema. Às vezes a pessoa está com uma enfermidade e fica lá: eu estou curado, eu estou curado. Não, você não está curado, você está com uma enfermidade. Você está negando o problema. Às vezes está com um problema no casamento. Eu não tenho problema no casamento, meu casamento é uma bênção. Mas você vai ver, o casamento lá está virando giraia. Isso é negar. Deus não precisa que você negue o problema, porque Ele tem poder para mudar o problema. Fé é você ver o seu problema e dizer assim: olha, eu tenho um problema financeiro, eu tenho uma enfermidade, eu tenho uma luta aqui na minha casa, mas eu creio que existe um Deus todo-poderoso que pode mudar isso na minha vida. Para que esse negócio, tem gente que vive uma negação e fica negando o problema. E aí como é que tá? Não, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Vai ver, a casa da pessoa tá caindo. Você tá negando. Só que chega uma hora que não tem como mais negar. É aonde começam as justificativas. Presta atenção no que eu estou te falando, igreja. Depois da negação vem a justificativa. Quando não tem como mais negar, que o problema começa a sair de dentro de casa, que as pessoas começam a saber, que o problema começa a pipocar para fora de casa, aí começa a justificativa. Não, isso está acontecendo na minha vida, porque em 1900 e bolinha, os meus tataratara foi deles, e meus avós, e meu pai, meu tio, o vizinho, o cachorro da vizinha. É por isso que eu estou assim, é o governo, é a cidade. Querido, a Bíblia fala, João capítulo 9, versículo 1, passando Jesus com seus discípulos, tinha um cego de nascença. Os discípulos oram e falam assim: Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais para que acontecesse isso? Ó, justificativa aí.
Eles queriam arrumar uma justificativa, porque o cego era cego. Quem está comigo aqui? Quantas vezes as pessoas fazem isso? Ah, vai saber o que essa pessoa fez para estar assim. Está assim porque também, ó. Imagina se a pessoa olhar para você. Quantos aqui tem algum problema? Deixa eu ver se é só eu. Imagina a pessoa falar assim, ó, eu sei que você está com esse problema, viu? Irmão, a gente gosta de ficar justificando. Jesus olha para os discípulos e fala assim, ó, nem ele, nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Jesus diz assim, ó, devemos trabalhar enquanto é dia, a noite vem quando ninguém consegue mais trabalhar. Jesus está dizendo o seguinte, está na hora de andar em fé. A Bíblia fala que ele curou aquele cego de nascença. A palavra fala que ele gospe no chão, ele faz um lodo na terra, aplica aos olhos do cego e fala para ele assim, ó, vai até o tanque de Siloé, que significa enviado, vai até lá e você vai se lavar. O cego foi e voltou enxergando, porque alguém agiu em fé, porque alguém resolveu agir em fé. Você pode levantar suas mãos para liberar sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Você que vinha negando o problema, justificando o problema, se você se levantar hoje e agir em fé, você vai enxergar coisas na sua vida que você nunca enxergou desde o seu nascimento. Coisas que você não enxergou desde lá do seu nascimento, você vai passar a enxergar. Bate a mão na mão do seu vizinho e fala, nós somos o povo da fé, meu irmão. Hoje é o dia que você chega na sua casa, reúne a família e fala assim, olha, nós temos um problema aqui. O que é? É isso, isso e isso. Mas nós vamos orar, porque Deus pode mudar. Ficar colocando, né, o problema debaixo do tapete. Fala aqui, ó, tem um problema aqui. Tá vendo? Ó, nosso casamento está com esse problema aqui, ó. Vamos orar aqui e vamos crer que Deus pode mudar isso. Deus pode mudar esse problema. Deus pode transformar a maldição em bênção na sua vida. Deus pode curar. Deus pode sarar. Ele chama à existência as coisas que não existem. Ele é Deus. A segunda coisa, Mateus 16, 24, diz assim: então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você pode dizer comigo assim? Renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem cruz. Se você quer mesmo que Jesus seja visto na sua vida, se prepare para renunciar. Se prepare para tomar a tua cruz. Na verdade, se você não tem vivido isso, você ainda não viveu o evangelho. Pastor, eu não sei, eu não sinto nada na presença de Deus. Eu não sei, eu não entendo nada. Começa a renunciar a si mesmo. Toma a sua cruz, você vai começar a sentir muita coisa. Diga comigo assim: renúncia. A gente está com um problema sério nos nossos dias. Posso apresentar o problema? A gente vive um tempo em que as pessoas não vêm perguntando, elas vêm para Deus e elas não vêm perguntando o que elas têm que renunciar. Elas vêm perguntando o que elas podem continuar fazendo do mundão. A gente está com um problema sério. E eu não sou aquele tipo de pastor que coloca o problema debaixo do tapete. As pessoas, elas não estão vindo mais perguntando o que elas têm que renunciar para seguir Jesus. Elas vêm perguntando o que elas podem continuar fazendo.
Eu me lembro quando Cristo me salvou em 1999, a minha pergunta era para Deus e para os meus líderes. Eu falava assim: o que eu preciso deixar para trás? O que é pecado na minha vida? Essa é a minha vida. O que eu preciso abandonar? O que eu preciso deixar de lado? Porque a única coisa que eu queria era a presença de Deus. A única coisa que o meu coração batia, que o meu coração ansiava, era a presença dEle. Não importava o que precisasse entregar, eu iria entregar, e entreguei. E renunciar o que não te faz bem é uma coisa. Renunciar o que é prazeroso para você, o que te faz bem, é outra coisa. Renunciar o que te faz mal, deixar para trás, amém. Renunciar o que é prazeroso, que te faz bem, mas você sabe que aquilo não agrada a Deus, é outra coisa. Tem muita coisa que é prazerosa, tem muita coisa que é muito gostoso, mas que não agrada a Deus. Esse é o ponto. Vamos dizer todos juntos? Renúncia. Diga assim, igreja: cruz. Não dá, irmão. Esse negócio, Deus entende. Não, Deus não entende não, irmão. Deus quer a renúncia. Jesus falou: quem quiser vir após mim. O interessante é que ele fala: quem quiser. Quem quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Posso te falar uma coisa? Prazer e felicidade são coisas diferentes. Tem gente que está vivendo vida de prazer, mas é uma vida de tristeza, porque está vivendo uma vida de pecado. Mas aqueles que estão vivendo em renúncia, muitas vezes não tem prazer, mas tem felicidade. Tem a alegria de colocar a cabeça no travesseiro e saber que não existe tormento, que não existe culpa, porque a paz que excede todo entendimento está reinando ali, porque está renunciando por amor ao Senhor. Sabe, aqui eu não quero generalizar, porque eu sei que existem casos e casos, mas quantas pessoas dopadas de remédio, sabe, totalmente nas drogas, no álcool, dependendo do álcool, dependendo de vícios, para sentir paz, para tentar amenizar a dor da culpa dos erros que estão cometendo, sendo que simplesmente você dobrar o seu joelho e falar: a partir de hoje eu vou tomar a minha cruz, a paz que excede todo entendimento vai reinar no teu coração. Chega na tua casa, joga aquele maço de cigarro fora. Chega na tua casa, quebra aquele monte de bebida alcoólica. Chega na tua casa, abre a tua gaveta, tira todas aquelas drogas daquele lugar. Creia que Deus é poderoso para guardar você. É um tanto de gente bêbado, viciado, pelo amor de Deus. A alegria do Senhor é a tua força. A paz que excede todo entendimento, é ela que tem que reinar no teu coração. Você quer ou não quer conhecer a Deus? O Deus que eu estou te apresentando aqui não é o Deus daquele que fala: meu lindo, meu lindo. O Deus que eu estou te falando aqui hoje é o Deus da palavra dele. Tem que pregar, né, igreja? Porque está um monte de gente falando Jesus indo para o inferno. Está fazendo bem, pastor. Está falando de Jesus. Não é esse Jesus aqui. Eu sou muito incrédulo desse Deus que estão falando aí. O Deus que te ama, que morreu por você,
que sangrou por você. Ele esteve na cruz há mais de 2000 anos atrás. Ele morreu pelos teus pecados, pelos meus pecados. Ele sangrou por amor à tua igreja. Ele foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus exaltou soberanamente, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho que está no céu, na terra, debaixo da terra, se dobre diante desse nome, Jesus Cristo. Sabe, essa semana eu estava vendo um filme, é uma nova versão do Frankenstein, e o monstro do Frankenstein, chega uma hora que ele fala assim: eu sou a junção de restos mortais. Quando ele falou isso, quando aquele monstro fala isso no filme, eu fiquei assim, meu Deus, quando nós não renunciamos o pecado, quando nós repetimos os pecados dos nossos antepassados, nós somos uma junção de restos mortais. Pecados dos nossos antepassados se repetindo na nossa vida. Você pode dizer misericórdia, Senhor. Se os seus pais foram assim, se os seus avós foram assim, você precisa entender que agora a luz do Senhor chegou sobre a tua vida, a luz do Espírito Santo veio sobre você, você nasceu de novo, você agora está andando com Deus, você é de Deus, não vai mais se repetir, a maldição acabou. A palavra maldição significa o mal em ação. Cristo chegou, Ele quebra a maldição, acabou agora, de geração em geração, seus filhos, seus netos serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, eu preciso falar para vocês isso aqui essa noite. Eu sinto muito forte a presença de Jesus aqui. E a terceira coisa, quantos querem que Jesus seja visto? Mateus 11:28, que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você quer que Jesus seja visto na sua vida, a terceira coisa, rendição. Rendição não é cruzar os braços, é dobrar o joelho. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele dizia que a distância do problema para a solução está entre os nossos joelhos e o chão. Se render não é cruzar os braços, mas é aprender a dobrar o joelho. E sabe, eu preciso falar isso para você, porque vai chegando nessa época do ano, tantas pessoas desesperadas, tantas pessoas angustiadas, ansiosas, porque olha, está chegando o fim do ano, não aconteceu o que eu esperava que ia acontecer. Olha, está chegando o fim do ano e não vai dar tempo de acontecer. E deixa eu te falar uma coisa aqui: quem foi que disse que virada de ano quer dizer virada de chave? Quem foi que disse que virar o ano quer dizer que vai mudar a fase na sua vida? Virada de ano é apenas o calendário. Mudar de ano não quer dizer mudar de fase. É que nós brasileiros, principalmente, nós somos um povo místico. Sim ou não? A gente acredita em cor. Não, porque é a cor amarela, porque é a cor de não sei das quantas, e é a rosinha da esperança, e é a fitinha da sorte, e é horóscoro, e é a constelação não sei das quantas, e são os astros. Meu Deus do céu, nós adoramos o Rei do Universo, o que criou todas as coisas. Você não precisa falar com astro, você não precisa falar com essas coisas, você fala diretamente com Deus Todo-Poderoso. Para que essa feitiçaria gospel, pelo amor de Deus. Qualquer um que você coloca que pode fazer o que Cristo pode fazer, um adultério espiritual. Eu lembro do meu tempo que não era crente, tinha um locutor de rádio. Naquela época era rádio, né, irmãos? Agora a rádio está diminuindo. Aí começava assim, em certo momento, ele chamava Iris Ribeiro. Eu não sei se era só da minha região isso aí. Aí começava: vai começar agora o seu horóscopo.
com Iris Ribeiro. Aí começava: você que é disso. Eu era peixe. O seu dia vai ser assim. Que? O meu dia foi escrito pelo meu Senhor. Salmos 139. Ele escreveu os nossos dias. O meu dia é regido por alguém que se chama Espírito Santo de Deus. Se você quer ser enganado, o problema é seu. Mas você está num lugar que está sendo pregada a palavra para te libertar de todo engano. Você não precisa disso, pelo amor de Deus. Você pode ir diretamente diante do Senhor. João 14, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Você quer saber como vai ser o seu dia? Dobra o seu joelho. Você quer saber como vai ser a sua vida? Leia a palavra de Deus. Passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todas as coisas nessa terra. Não é a virada do ano, irmão. É quando chega o tempo de Deus. Jesus chega para ressuscitar o seu amigo Lázaro. Apresentaram para ele o calendário. Já é o quarto dia, Jesus vai embora. Apresentaram para Jesus o calendário. É o quarto dia, Jesus. Jesus, valeu. Ele fala: remova a pedra. Quem pode dar glória a Deus? O que vocês estão? Remova a pedra, que calendário. Se vocês crêem, vocês vão ver a glória de Deus. Ele ressuscitou Lázaro. Pelo amor de Deus, levante as suas mãos em nome de Jesus. Quando Deus quiser fazer algo na sua vida, não importa se é dia 31 de dezembro, se é 1 de janeiro do ano que vem. Quando chegar o tempo dele, não tem calendário que vai resistir o agir poderoso dele na tua vida. Hoje é o dia que você vai chegar na tua casa e queimar toda aquela macumba gospel. Quem está entendendo essa palavra aqui com tanto amor que eu estou liberando para você, debaixo da unção do Espírito Santo? Fica de pé no seu lugar. Eu sinto muito algo aqui nesse lugar muito forte aqui. Deus está libertando pessoas.